Todo mundo achou? Se achou, dá um joinha aí pra eu saber que acharam. Boa. Diz assim: Depois disso, olhei e eis que diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeiras nas mãos. Eu não sei se eu falei, mas eu tô lendo na NVI, tá? Se você estiver lendo em outra versão de Bíblia, posso ser que seja diferente. Eles clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e das quatro criaturas viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra vivente do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. A gente visitou, durante toda essa série de mensagens, as cartas de Paulo a Corinto, as cartas de Paulo a Gálatas, a carta de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Romanos, e a gente vai encerrar com a carta de João, né? Que é o famoso, é o temido, né? Apocalipse. E a gente viu que para cada igreja, Paulo tinha uma orientação bem contextualizada, né? É por isso que a gente chama a igreja local de local, porque ela é de acordo com o ambiente que é vivido ali aquela comunidade. É, não tem como uma igreja local do interior da Bahia ter a mesma vivência de uma igreja local do interior do Pará, por exemplo. São vivências diferentes, culturas diferentes, falas diferentes, até metáforas diferentes, né? Um paraense vai usar uma metáfora típica da região norte ali, dos ribeirinhos, e o pessoal da Bahia tem outra vivência, tem outra cultura e tudo mais. Por isso que existe essa multiforme graça do Senhor de agir, de trabalhar no meio de nós, né? E a gente sabe também que existem alguns valores que são inegociáveis, alguns valores são inalteráveis, né? Todos nós temos valores, temos coisas que não abrimos mão, né? Eu, por exemplo, né, não abro mão de alguns princípios que são muito caros para mim, né? Educação, cordialidade, honestidade, são princípios que eu não negocio por nada, por nenhum dinheiro, por nenhum valor, por nenhum prestígio, não negocio, são valores meus que são caros, né? Outras coisas a gente negocia, né? Tem coisas que a gente é mais flexível para negociar, não, tudo bem. Por exemplo, eu gosto de dormir cedo, mas eu posso abrir a sessão por causa do culto, hoje eu vou dormir um pouquinho mais tarde, para estar com os irmãos, ou hoje eu vou dormir um pouquinho mais tarde para jogar um joguinho aqui com os caras. Ah, hoje eu vou dormir um pouquinho mais tarde porque minha esposa quer ir não sei aonde, ir no show, sei lá. A gente negocia algumas coisas, né? E, e no evangelho, eu vou falar mais propriamente numa comunidade, é, existem valores que são tanto negociáveis como inegociáveis. E essa série sobre pluralidade foi para mostrar que existem muito mais coisas no meio de nós que são negociáveis do que inegociáveis. A questão é que a gente é egoísta, então a gente não quer abrir mão, né? A questão é que a gente é menino mimado, é menino que faz, né, charme, que deita no chão do supermercado e quer porque quer aquilo, né? Se não for do meu jeito, não vai, né? Ah, o louvor não gosto do louvor, vou procurar outra igreja. Ah, pregação muito maçante, não quero também, vou procurar outra. Ah, os irmãos são chatos, vou procurar outra. E todos esses são questões negociáveis da fé, né? Voltando para o texto de Apocalipse, que é uma celebração, na verdade, é, dos salvos, né, daqueles que vão morar com o Senhor. E tem uma coisa bastante principal que a gente esquece no meio de nós, que é quem é o dono do lugar, quem é o dono da igreja, né? Quem é aquele que é o principal, aquele pela qual nós estamos aqui reunidos. Nunca esqueçamos o motivo que a gente se reúne. A gente nunca pode esquecer pela qual
nós estamos reunidos aqui? Porque eu já dei o exemplo, né, na semana passada, foi na semana retrasada, que tudo isso aqui poderia ser uma live. Tudo isso aqui não tinha precisão nenhuma. A gente está aqui juntos na mesma hora, sintonizados. Se não fosse uma coisa fundamental, que é Cristo. Que a gente já falou sobre isso na série sobre a centralidade de Cristo. Então a gente se reúne em nome dele, para ele, né? A gente se ajuda, a gente é voluntário, a gente é misericordioso, porque ele nos ensinou assim. E o versículo 10 exalta isso, né? Quando diz, eles clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono. Um dia desses, minha esposa perguntou assim, né? Você tem certeza da sua salvação? Nós estávamos numa conversa teológica, aí eu falei sim. Ela perguntou de novo, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, tenho. Mas certeza mesmo? Eu falei, certeza absoluta, eu não tenho dúvida nenhuma na minha salvação. Ah, mas certeza é uma palavra. Eu falei, eu sei, certeza, certeza. Eu tenho certeza na minha salvação porque ela não depende de mim. Se ela dependesse de mim, aí eu não tinha certeza nenhuma. Eu não sei nem o que eu vou comer amanhã, né? Se dependesse de mim, das minhas próprias forças, eu me conheço, meu amigo. Eu sou cheio de pecado. Eu não ia nunca ser salvo. Não tenho força suficiente, não tenho caráter suficiente, não tem beleza em mim suficiente. Mas como a salvação depende da graça do Senhor, daquele que me resgatou do pecado, daquele que me resgatou do inferno, daquele que me resgatou da minha própria vontade, do meu próprio egoísmo, aquele que me livrou de mim. A primeira ação do Senhor Jesus nas nossas vidas não é livrar a gente de Satanás, é livrar a gente de nós mesmos. Ele livrou de mim. Então, como a minha salvação depende dele, unicamente, exclusivamente dele, eu tenho uma certeza nisso, de que ele não vai me desamparar, ele não vai me jogar fora. Inclusive, essa é a promessa de Jesus, né? Todos que chegam nele, ele não lança fora. Então, se eu estou nele, a minha salvação está garantida. Então, esse versículo 10 fala muito sobre a forma que a gente observa a nossa salvação, observa o nosso caráter cristão. A salvação pertence ao nosso Deus, né? Para alguns, isso é motivo de desespero, porque a gente quer ter o controle das coisas, né? A gente quer que seja por mérito, a gente quer que seja por esforço, a gente quer que seja por quantidade de sacolão que a gente distribui. A gente quer que seja por quantidade de ajuda financeira que a gente ajuda no Criança Esperança, né? A gente quer que seja pela quantidade de vezes que eu respeitei minha mãe, mas não é por isso. Você pode ser o cara mais bonzinho da face da terra e apodrecer no inferno, meu amigo. Você pode ser o cara mais caridoso que já pisou nessa terra e ir pro inferno com Satanás. Porque não é isso que te salva. Da mesma forma que o ladrão da cruz, né? Que estava do lado de Jesus, foi salvo. Por quê? Porque não dependia dele a salvação. Quem tem o dom, quem é o dono da salvação, quem é o dono de tudo isso é o Senhor. Ele é soberano, ele reina soberanamente. Ele não precisa pedir permissão para ninguém para fazer o que ele quer. Se ele quiser destruir uma cidade, ele destrói a cidade. Ele não precisa consultar MacGyver, eu posso destruir tal cidade? Se ele quer levantar uma cidade, se ele quer fazer de uma cidade grande, ele não precisa pedir permissão nenhuma. Diógenes, eu posso levantar? Ele não precisa. Ele é Deus. Eu não sou. Ele é soberano, eu não sou. E por outro lado, isso dá segurança para quem tem medos. E aqui está alguém que tem muito medo. Eu me sinto seguro nele, porque eu sei que ele vai me pegar pelo colo, que ele vai pegar na minha mão, e que ele vai fazer eu atravessar em segurança, em terra firme, né? E o versículo 12, que foi o último versículo que a gente leu, fala sobre né, a conclusão. O louvor e a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Vai chegar um momento
que não vai haver mais comunidade, Assembleia de Deus, Universal, Igreja Batista, Presbiteriana, qualquer outra religião, qualquer outra igreja evangélica, católica, ou seita, enfim. Vai chegar um momento que não vai ter mais essas subdivisões, porque ele vai reinar soberanamente sobre todos nós. E isso é muito bom, né? E pegando o ponto principal, pela qual eu escolhi esse texto, para a gente falar de pluralidade, que é o título da série, né, que a gente está encerrando, o versículo 9 fala: uma multidão que não podia contar, ou seja, era muita gente, né? Impossível contar. Nem a polícia militar vai conseguir contar. E de todas as nações. Então, pegar a quantidade de países que tem no mundo, né? Todas as nações, tribos, povos, línguas. Então, existe um salvo em todo lugar do mundo. Na Etiópia, sabe? Na Venezuela, ou na Alemanha, todo lugar do mundo existem salvos. E aqui quem está falando é um calvinista, né? Então, se você é arminiano, você entende que em todo lugar do mundo há alguém que pode ser salvo, né? E então a gente precisa chegar nessas pessoas. E essas pessoas precisam fazer parte do nosso meio, sentar na nossa mesa. É parte do corpo de Cristo. E como é que a gente trata parte do corpo de Cristo? Como se fosse o corpo de Cristo. Não excluindo, não menosprezando, não tratando mal, né? Não excluindo, não fazendo acepção, né? Como muita gente faz, como o mundo faz, na verdade, com a sua verticalização daquilo que é importante e daquilo que é menos importante. Então, para concluir, que a gente entenda 3 princípios básicos de tudo isso que a gente tratou nessa série sobre pluralidade, né? Primeiro, somos diferentes. Somos diferentes em pensamentos, em vivências, em realidades. Somos diferentes. Mas isso não é ruim. Isso é bom. Porque na diferença do outro, eu me completo. Na diferença do outro, eu entendo um pouco mais o porquê que o outro pensa daquela forma. Na diferença do outro, eu exercito o amor, que é o tolerar, que é o respeitar, né? Que é fácil respeitar e amar quem eu concordo, quem pensa igual a mim. Quem tem um pensamento diferente, aí a gente precisa de um pouco mais de trabalho, né? Segundo ponto, há elementos inegociáveis na nossa fé. E aí a gente está ensinando e sendo ensinado aqui, semanalmente, né? Cristo é o centro, ele é o principal, não existe nada que seja mais importante que Cristo no nosso meio. Não existe Jonathan, não existe Diógenes, não existe Vinícius, não existe MacGyver, nenhum que seja mais importante que Cristo. Não estamos aqui como um clube de amigos, um clube do livro, um clube da fé. Não, a gente está aqui como o corpo de Cristo. Olha o peso que isso tem, né? E terceiro e último, a gente adora aquele que merece toda a honra e toda a glória. E ele quer que sejamos unidos, né? Não confundir união com uniformidade. Acho que o Jean até já comentou isso, né, nos encontros passados. Uniformidade é quando todo mundo caminha para ser uniforme, né? Como o próprio nome já sugere, todo mundo seja padronizado. Não é a nossa intenção aqui. Não é a nossa intenção aqui que todo caminho para votar no mesmo político. Que todos caminhem para torcer para o mesmo time. Que todos caminhem para ter o mesmo pensamento sobre economia, sobre cidadania,
sobre legalização ou não da droga ou da arma. Não. A gente está aqui para que todos sejam uma unidade em Cristo e que tenhamos os valores que Ele nos deixou, que é o amor, principalmente, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. E nesse amar o próximo como a nós mesmos, disseca uma quantidade, uma infinidade de coisas que a gente deve, né, agir no nosso meio. Seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na rua, seja em casa. Nós temos que ser luz do mundo e sal da terra para todos ao nosso redor. Amém? É isso.